Olá, minha galerinha do oitavo ano, tudo bom com vocês? E aí, a tia espera que todos vocês estejam muito bem, né? Que tenham aí tirado a semaninha que passou para poder descansar, para poder jogar um videogame tranquilo, ver aquela série, né? Que eu sei que tem muita gente aí que está acompanhando uma série bacana na Netflix, né? Para poder aproveitar mais o tempo. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, a família de vocês também, ok? Então, galerinha, nós até semana retrasada, né, falamos aí de conteúdos específicos para nossa verificação. E na nossa aula de hoje, nós vamos aí começar, né, os conteúdos que vão dar prosseguimento para que a gente possa estudar para as avaliações do segundo bimestre, ok? Então, nós vamos começar a falar hoje, né, do capítulo 6, e esse capítulo 6, ele é extenso e a tia resolveu dividir ele aí em duas partes, ok? Vamos falar da primeira parte hoje e da segunda parte, finalizando o nosso capítulo 6 na próxima aula. E qual é o assunto, tia? Tia, do que a gente vai falar? De geografia? Pois é, galera, nós vamos falar sobre a população americana, né? Não sei se vocês lembram das nossas aulas anteriores, mas nós começamos a falar sobre as características, né, da parte geográfica aí do continente americano, nas suas divisões, né? Como que ele está caracterizado, né? Sabemos que nós temos aí duas divisões distintas, né? Uma sobre a característica física e outra sobre a característica cultural da América. Temos aí a América dividida em três partes: a América do Norte, né, composta aí por Estados Unidos e Canadá, a América Central, aí onde a gente tem o México, e a América do Sul, composta aí por Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Chile e assim por diante. E também temos aí, de acordo com as características culturais, uma América dividida em duas partes, né, a América anglo-saxônica, que é, né, a América que foi colonizada aí pelos ingleses, né, os Estados Unidos e o Canadá, e a América Latina, né, que foi colonizada pelos portugueses e espanhóis, especificamente entre a América Central e a América do Sul, ok? Bom, galerinha, aí a tia trouxe aí para vocês, né, essa imagem, né, que leva a gente a pensar um pouquinho como que se dá essa diferença, né, étnica, cultural, né, de características mesmo sociais entre a população que compõe a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, com a população que também é americana, da América Central e da América do Sul. A gente sabe, né, que existe aí algumas características preconceituosas em relação a isso, porque quando se fala, né, os americanos que são lá dos Estados Unidos, não, nós também somos americanos, porque todos nós constituímos um único continente, que é o continente americano, ok? Então, por exemplo, naquela imagem, né, ela mostra aí a fronteira entre o México e os Estados Unidos, né, e que todos os dias a gente vê, né, essa distinção aí que é feita entre os habitantes do México e os habitantes dos Estados Unidos. E aí nos leva, né, a fazer aquela pergunta que a tia falou para vocês. Nascemos na América, somos americanos? Afinal, quem são os americanos? Nós brasileiros também somos americanos? E é justamente sobre isso aí que a gente vai falar, ok? A população americana é formada pelos habitantes da América do Sul, da América Central e também da América do Norte. Em 2016, a população das Américas passou de 1 bilhão de habitantes, que falam predominantemente línguas originárias do latim, que é o português, o francês e o espanhol, e os demais que falam inglês, que são de origem anglo-saxônica. Mas aí, respondendo a pergunta de vocês, sim, nós somos americanos, ok? Então vamos lá. Bom, a população das Américas. Quase todos os países americanos compartilham características comuns. Qual é a característica? A questão da colonização europeia. A gente sabe aí que o continente europeu é um continente muito vasto e que no século XV, né, grandes nações estavam aí em busca de novas colônias, de novos lugares onde pudessem, né, extrair aí a matéria-prima, ouro, prata, para poder cunhar as moedas. E foi justamente esse fato, né, do mercantilismo, da colonização europeia, que acabou propiciando uma conexão, né, entre os habitantes do continente europeu
com os habitantes do continente americano, né? Então a gente sabe aí que a população americana ela vai apresentar um mosaico. O que é um mosaico? Uma diferença de caracterização, né, de colonização distintas, que é o que a gente já falou, daqueles que foram colonizados pelos ingleses e daqueles que foram colonizados pelos espanhóis e pelos portugueses. Aí a tia mostra um mapa, né, que mostra a densidade demográfica de 2015. O que é a densidade demográfica? É a divisão da população por quilômetros quadrados de um determinado território. Ou seja, se tem aí, né, passamos aí de 1 bilhão de habitantes no território americano, né? Como que essa população está distribuída por todo o território do continente americano? E é isso que esse mapinha está mostrando aí para vocês, né? Vai mostrando da cor mais escura para a cor mais clara aqueles locais onde tem uma concentração de uma densidade demográfica, de um contingente populacional maior do que outros estados norte-americanos ou sul-americanos, ok? Bom, galerinha, a composição da população dos Estados Unidos. Bom, a gente tem aí 90%, né, que é composta por ameríndios, porque assim como o Brasil, os Estados Unidos também tinham uma população indígena, né, que era nativa do local. E hoje a gente tem aí somente 0,90% da população composta por ameríndios. Temos aí 4,80% formado por asiáticos, tá? Que também vieram aí de uma imigração para poder morar nos Estados Unidos. 12,60% composta por negros e não seria diferente, 72,40% composta pela população branca. Os Estados Unidos são considerados um país urbano, ou seja, 82,3% da população dos Estados Unidos vive nas cidades, né? Principalmente nas cidades de Nova York, Los Angeles, né? Que é onde tem o maior contingente populacional, a maior densidade demográfica, como a tia já explicou para vocês, aí do continente, aí da parte norte-americana, ok? E o Canadá, tia? Bom, o Canadá, ele é um pouco mais afastado, né? Então, ele não vai sofrer tanto assim com esse processo de imigrantes aí vindos do México, né? E dos países latino-americanos, né? Então, já é um país que, por ser mais distante, né, da América Central e da América do Sul, ele vai ter uma densidade demográfica, um contingente populacional um pouco menor, né? A gente vai ter aí uma qualidade nas questões naturais, de florestas variadas, de muitos locais aí cobertos por gelo, né? Por estar muito próximo aí do polo, né? Então a gente tem aí uma área muito congelada, muito fria e que ainda é inabitada aí no Canadá, tá? As atividades econômicas, né? Vão desde de atividades nos rios, né? Atividades pesqueiras, atividades também industriais, né? Que a gente tem também nos Estados Unidos, ok? Bom, mais de 81% da população canadense vive nas cidades, tá? Com mais de 1 milhão aí de habitantes. As duas maiores cidades são Toronto, com 6 milhões de habitantes, tá? E Montreal, com 4 milhões de habitantes, mais ou menos. A principal característica da população canadense é a sua heterogeneidade, ou seja, a sua característica basicamente vindo dos povos europeus, como ingleses, franceses, escoceses, irlandeses, alemães, né? Então a gente tem aí uma quantidade populacional muito pequena, com outro tipo de característica étnica, né? Ou seja, aproximadamente 10% da população, né, que são formados aí por chineses, indianos e tudo mais. Estima-se, né, que 2% sejam indígenas, incluindo inuites, certo? Vamos lá. Conhecido popularmente como esquimós, os inuites vivem em comunidades do norte canadense, ok? Parte dessa diversidade está relacionada ao grande desenvolvimento econômico do século XX, devido à grande escassez de mão de obra, ou seja, devido às condições climáticas, né, e de ser um lugar muito afastado, o Canadá necessitou aí de mão de obra, né, para trabalhar nas suas indústrias e nas suas fábricas, e aí abriu uma política, né, de imigração para que viesse essa mão de obra poder trabalhar aí e enriquecer as fábricas aí canadenses, ok?
Bom, galerinha, o nosso conteúdo hoje ele tá pequenininho, né? A tia pede aí que vocês façam somente 2 atividades da página 50 e da página 51. Não deixem acumular, ok? Façam para que na nossa próxima aula a gente possa dar continuidade. Qualquer dúvida, tem o canal Tira Dúvida, ok? Tem aí o telefone, o e-mail, o contato do Zap Zap aí, do tio Renato, da tia Michelle, do tio Lula, da tia Tati, ok? E não fiquem com dúvidas, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai finalizar esse capítulo aí falando sobre a população americana, ok? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e se cuidem.